Muito bem, pessoal. Eu tenho um debate para vocês, onde o nosso próprio Nor Yakub foi ao programa do Dan Wootton no estúdio dele e debateu com uma pessoa de batom. Muçulmana que, segundo ela mesma, representa uma minoria muito pequena de muçulmanos que não compartilham dessas opiniões que são defendidas pela grande maioria dos 2 bilhões de muçulmanos. Ok, então eu não sei por que Dan sequer a trouxe, porque as opiniões dela não são aceitas pela comunidade muçulmana majoritária. Então eu vou reagir a isso porque, obviamente, Nur Yakub fez um trabalho realmente muito bom. Mas, claro, em um debate ao vivo não dá para mostrar referências. Então, sempre que ela tentar suavizar o significado real desses versículos, eu vou trazer esses versículos à tona. Este vídeo tem 20 minutos de duração. Vou tentar reproduzi-lo o máximo possível sem interrupção. Mas eu vou mostrar referências para apoiar o que Nuria está dizendo em comparação com o que aquela muçulmana de batom está dizendo. Vamos assistir. Abandonar a religião deles? Essa é uma pergunta que a maioria tem medo de fazer em voz alta. Mas com gangues de estupro muçulmanas paquistanesas, zonas proibidas, exigências por ainda mais tribunais da Sharia, sociedades paralelas e ameaças terroristas crescentes dominando as manchetes ano após ano. Muitos agora dizem que é hora de parar de fingir que o Islã é apenas mais uma fé como tantas outras. Milhões de muçulmanos moderados podem viver pacificamente na Grã-Bretanha, mas a ideologia em si parece fundamentalmente em desacordo com os valores ocidentais de liberdade de expressão, direitos das mulheres, direitos dos gays e democracia secular. Então, uma pergunta muito simples. Só para começar, aqui está a referência. Não há dúvida quanto a isso. Estes são hadith sahih. Sahih significa aceito por todas as madahib sunitas. Então, 90% dos muçulmanos são sunitas. O mensageiro de Allah, Muhammad, disse: este é o Sunan an-Nasa'i, Sunan an-Nasa'i, Sunan an-Nasa'i. Tem mais também, não é só o Sunan an-Nasa'i, Sunan Sahih Bukhari, aí está. Sunan an-Nasa'i de novo. Todos eles dizem a mesma coisa. Muhammad disse: quem mudar de religião, mate-o. Tecnicamente, poderíamos alegar que não mudamos de religião, apenas deixamos a sua, porém a punição para a apostasia é a morte. Não há duas interpretações sobre isso, certo? Vamos continuar. Pergunta, vamos entrar nesse assunto. Os muçulmanos deveriam ser obrigados a abandonar sua fé para se integrarem totalmente na Grã-Bretanha? Vamos debater isso. Estrela do Partido Verde, Fahima Mohamed, e a ex-muçulmana apresentadora do famoso podcast Beyond Belief, Nuria Khan. Nuria, os muçulmanos na Grã-Bretanha deveriam se converter? Ou mesmo que não estejam se convertendo ao cristianismo, eles deveriam abandonar a fé islâmica? Olha, Dan, esse é um pensamento bonito. Em um mundo ideal, adoraria que isso acontecesse, pois o Islã não pode ser colocado no mesmo grupo de outras religiões. Não é apenas uma fé pessoal que você segue a portas fechadas, ela tem um elemento político de fato. Está constantemente tentando se infiltrar na vida pública. Ela está tentando se impor e remover, corroer os valores democráticos e seculares que nós temos. Sabe, durante anos, pessoas neste país lutaram e morreram por esses valores. Então eu realmente, e isso é um elogio para você, Fahim, fico muito feliz que você seja o tipo de muçulmano que é, porque se pudermos neutralizar o Islã e, certo, tirar todos os Ahmad Yaqubis e a mentalidade islamista do Islã. E é engraçado porque isso é exatamente o que Maomé disse, que o Islã começou como algo pequeno e talvez termine como algo estranho e pequeno. Eu realmente aguardo ansiosamente o dia em que isso possa simplesmente se retrair e se tornar algo em que você reza 5 vezes por dia em casa ou na mesquita, sem gritar em sermões para matar judeus e, sabe, jogar pessoas gays do topo da torre mais alta e dizer para as mulheres ficarem em casa. Então, um Islã sem presas, eu acho, seria algo que, se o governo do Reino Unido pudesse reconhecer que isso é uma ameaça real, que é uma ideologia que não é benigna, isso seria o ideal. Bem, em primeiro lugar, isso não é o Islã. Isso é apenas, sabe, selecionar certas pessoas. E eu não chamaria isso de Islã. Eu chamaria isso de homens da Red Pill. Eu chamaria isso de homens em geral. Isso pode vir de todos os tipos. Não deveria se afastar da religião. Não, nenhuma religião, pois isso não é democracia. Especificamente o Islã. Especificamente o Islã, com certeza. Fahima, só avisando. A estratégia dela é assim, por isso criamos um termo especial. Eu inventei o termo muçulmana de batom. Obrigado, Nuria, por usar. Fahima é uma típica muçulmana de batom que escolhe o que quer seguir, e Nuria explicou.
Ela escolhe o que se encaixa na narrativa dela, o que se encaixa na ideia dela de Islã, ela segue isso. Mesmo havendo mandamentos claros, instruções claras, sem discordância entre os estudiosos sobre determinada posição. Por exemplo, como eu disse, quem deixar o Islã, mate-o. Quem mudar de religião, mate-o. Vamos abordar outros tópicos também. Sempre que surge um ponto problemático, ela apenas responde: isso não é o Islã. Quem é ela? Como ela decide qual estudioso seguir? Ela não diria pra você qual estudioso ela segue. Pra ser honesto, eu nem sei a qual seita ela pertence, porque até mesmo o hijab dela não está de acordo com os desejos de Muhammad ou com as diretrizes islâmicas. Então, essa mulher é uma muçulmana de fachada, mas pior do que isso, ela é uma muçulmana irrelevante, porque são esses muçulmanos que realmente importam. Vai e conquiste o país vizinho. O que fazemos? Matamos todos eles. Não. O profeta diz: a primeira coisa que você faz é chamá-los para o Islã. Se eles recusarem, então diga a eles que Alá obrigou vocês a pagar tributo. Em troca, quando o inimigo vier e atacar seu país, vocês não lutam. Nós, muçulmanos, protegemos vocês. Subhanallah por esse dinheirinho? Sim. E vocês podem ficar em suas casas, no seu país, vivendo normalmente. Esse dinheiro pode chegar a 50%. Foi o que Muhammad fez com os judeus de Hebron, cobrando um imposto de 50%. Em Catchpole Tax, a decisão é pela Sharia. Então você não abre casas noturnas. Você não comete fornicação. Se eles recusarem, então temos que lutar. E se lutarmos contra você, então capturamos você. Você se torna nosso escravo e tomamos sua terra. E você aceita isso porque recusou. Eu lhe dou duas boas opções nos próximos 40, 50 anos, quando os muçulmanos se tornarem fortes como eles. No Reino Unido, França, Alemanha, talvez América, Austrália e Nova Zelândia. É isso que dizem pra você. Ele tem mais de 1 milhão de seguidores. E eu poderia mostrar pra você, eu poderia te passar centenas desses vídeos de outras pessoas, de outros estudiosos muçulmanos que concordariam com tudo o que Noria está dizendo. A única diferença é que Noria está dizendo que isso é mal. E eles estão dizendo, não, isso é benigno, isso é bom. Essa é a única diferença. Pessoas como Fahima são, na verdade, uma minoria. Eu costumava dizer que essas pessoas são uma minoria. Essas pessoas, porque sim, a maioria dos muçulmanos na época... A maioria dos muçulmanos, antes do surgimento das redes sociais, era ignorante sobre o Islã. Então eles dependiam mais da sua cultura, valores normativos, tipo, ok, não faça mal a ninguém, cuide da sua vida e ganhe dinheiro, blá blá blá. Mas então, com o surgimento das redes sociais, essas pessoas se tornaram superestrelas. Estudiosos do Islã agora dizem aos muçulmanos que devem odiar judeus e cristãos. Tá no Alcorão, preto no branco. Essas coisas vão acontecer. É seu dever moral islâmico absoluto ir e espalhar o din, a fé de Allah. E Fahima diz, eu não sei. Olha, Fahima não vai citar nenhum estudioso para apoiar suas afirmações. Então eu vou mostrar para vocês os hadiths relevantes e os versículos do Alcorão conforme avançamos. Como eu disse, é definitivamente uma fé que faz parte das religiões abraâmicas, que na verdade tem mais em comum do que você imagina. De novo, você só quer escolher o que quer escolher. Você quer pegar só o que te interessa. E você também quer fazer parecer que, sabe, a sua experiência ou a sua interpretação é a interpretação de todos nós. Por isso os chama de piores criaturas, não é? Não. É isso. Este versículo é do Alcorão, não um hadith. É o Alcorão. O Alcorão diz, capítulo 8, versículo 55. Os piores seres aos olhos de Alá são os que persistem na descrença. Ou seja, todo não muçulmano é considerado o pior ser. Piores do que cobras, escorpiões, porcos, bactérias e vírus. Pior do que tudo. O pior de todos os seres. Esse é você. É assim que o Islã, a doutrina do Islã, ou o Deus do Islã, que é Maomé, vê você. E quando isso é dito para crianças muçulmanas em madraçais, o que você acha que acontece? Elas desenvolvem esse desprezo e ódio por você. E não é só um versículo. Acho que há cerca de 1/2 de versículos. E aqui vai outro. Eles são como burros. Olha isso. O que aconteceu para se afastarem da lembrança como burros selvagens? O gado, os piores e porcos e o pior de tudo. É isso que o Islã te diz. E Fahima diz, não, nós temos mais em comum. Sabe no que eles se unem? Eles se unem no fato de que o cristianismo também desaprova a homossexualidade. O Ocidente já superou isso.
Sei que muitos cristãos podem dizer, mas eles não acreditam em jogar essas pessoas de telhados. Os cristãos, a fé cristã é muito diferente do Islã. Os cristãos acreditam mais na redenção, no perdão, em deixar para Deus decidir. Os muçulmanos fazem o contrário, punem você imediatamente. Seja agressivo na imposição dos seus valores islâmicos, os muçulmanos são totalmente diferentes. Então não, nós não temos isso em comum. Cristãos e muçulmanos podem ter alguns valores morais em comum. Como eu disse, para os cristãos, a homossexualidade é uma abominação. A fornicação não deve ser incentivada, mas é só isso, apenas algumas coisas básicas. Mas a maneira de lidar com isso, aplicar esses valores na sua sociedade, é muito diferente da forma como os muçulmanos fazem isso. E é por isso que a prova está nos resultados. Olhe para o mundo muçulmano e olhe para o mundo cristão. No fim, temos muito em comum sobre judeus e o cristianismo, especialmente o catolicismo. Então, ao mesmo tempo, eu sinto que em uma democracia deveríamos ter a autonomia para escolher, seja a roupa, seja a fé, e nós temos leis que são muito rígidas. E eu realmente acredito nesse fato de que, sabe, se houver algum risco, então isso já foi tratado. Sim, existem falhas e precisam ser corrigidas. Como cidadão da Grã-Bretanha, estou profundamente preocupado com o islamismo. E eu olho para o Islã. Islamismo, qual deles é? Acho que é tudo isso. Sim, exatamente. Não adianta tentar amenizar. Olhe para os ataques terroristas, certo? Desde 7. As pessoas ficam nervosas com esse rótulo Islã e islamismo. Maomé foi o maior islamista da história. Maomé está lá Maomé em suas próprias palavras, Sahih Muslim. Isso é considerado sagrado, tão sagrado, quase tão sagrado quanto o Alcorão. O mensageiro de Alá, Maomé, disse: fui ajudado pelo terror. Que ironia. Não é de se admirar que essa religião tenha se tornado a maior propagadora do terrorismo no século XXI. Na verdade, não só no século XXI. Essa porcaria vem acontecendo nos últimos 1.400 anos. É só perguntar para todos os norte-africanos. É só perguntar aos indianos do século VIII ou aos espanhóis do século IX. Você sabe disso. O mensageiro de Alá dizia: fui ajudado pelo terror no coração do inimigo, ou seja, todos nós somos inimigos. Me foram dadas palavras que são concisas. Confia em mim, eles não são nada disso, né? O cara enrola e enrola sem parar. O Alcorão é uma máquina de enrolação só, mas abrangente em significado. Enquanto eu dormia, colocaram nas minhas mãos as chaves dos tesouros da terra. Esse cara adora se exaltar mais do que qualquer um. Então, não. 7 para Lee Rigby, para Ariana Grande, para London Bridge. Então, Você quer culpar todo mundo por isso coletivamente? Bem, Eu só quero banir. eu só fico pensando que, na verdade, nosso país seria muito mais seguro. Não, Não vai. O Islã não era praticado. Na verdade, é sério. Não. não vai. Porque a questão é que é só porque quando há um muçulmano, ou até mesmo, por que esses ataques terroristas continuam acontecendo? Por causa disso, Novamente, quase sempre é uma operação de falsa bandeira. O que eu realmente acredito é que essas pessoas são colocadas lá ou com algum problema de saúde mental, ou elas não têm absolutamente nenhuma noção sobre a própria religião. E elas usam. Por quê? Por quê? Porque é sempre muçulmanos. Porque é sempre muçulmanos. Dá uma olhada nisso. Olha isso. Isso acabou de acontecer no fim de semana. O Ocidente está se desdobrando por essas pessoas. Veja o que ocorreu na Itália neste fim de semana. As autoridades italianas afirmaram que Salim Al-Qadri agiu por questões de saúde mental, não como ato de terrorismo. O motivo dos problemas de saúde mental dele é o Islã. Olha isso. Ele simplesmente acordou do nada. Sabe de uma coisa? Vou lá matar a pior de todas as criaturas. Foi isso que meu Alá disse. Meus estudiosos interpretam o Islã. E eu também interpreto. É isso mesmo. Nós os odiamos. Você deve odiar os judeus e cristãos. Então é isso que eles fazem. Eles pensam, quer saber? Eu vou entrar no meu carro e vou atropelar todas essas pessoas. Então todas essas pessoas, se você olhar neste quadro, exceto por esse cara, todas foram atingidas por esse carro. E quando o carro vai embora, você vê esses corpos mutilados rolando no chão. E adivinha quem? O suspeito de sempre, Salim Al-Qadri. As autoridades italianas alegam ser questão de saúde mental, como ela diz. Isso talvez funcionasse há 10 anos. Isso não funciona mais. Dan não faria isso. Obrigado pela coragem, Dan. O Ocidente seria muito mais seguro, limpo e bonito se não existisse o Islã.
Se não existisse o Islã, o Ocidente seria muito mais seguro e limpo. As pessoas usam isso como fazem com a extrema-direita e suas bandeiras, muitas vezes sem acreditar ou até desmantelando o cristianismo. Isso ocorre em toda a fé, como já disse, certo? Essas pessoas da extrema-direita não estão atropelando pessoas, não estão explodindo nada, não fazem nada disso. Portanto, é uma falsa equivalência. Não usam nas manchetes? Se fosse muçulmano, duraria semanas, mas nunca fazemos isso com outros. Todos têm uma fé, um contexto, mas não destacamos isso. Sim. Claro, Nós nunca implicamos com isso. Você já leu o Alcorão? Várias vezes. Em inglês. Tanto árabe quanto inglês. Então você está me dizendo que não consegue ver uma ligação onde diz para ir e matar os descrentes ou onde fala dos judeus e cristãos? Sabe de uma coisa? Espere um segundo. Quando judeus e cristãos são chamados de piores criaturas, fica difícil entender por que alguns miram certos grupos ou agem assim. Por isso, esses versículos inspiraram isso. Só extremistas vão pegar certas citações, como você mencionou, e simplesmente seguir com isso, sem nenhum entendimento de contexto, jurisprudência ou teologia. E é isso que acontece. Como eu disse, estudiosos muçulmanos explicam isso exatamente como Nuria Kant explicou. Veja, este é o versículo do Alcorão mencionado por Nuria Khan. Esse é o capítulo 9, versículo 29. Aqueles que não acreditam em Alá e no último dia, ou seja, você, eu, todo não muçulmano, mesmo que tenham recebido as escrituras. Nós vimos as escrituras e, desculpe, não é tão impressionante assim. Me desculpe. É repetitivo, é lixo. E eu vou te mostrar, na verdade, há um exemplo disso. Mesmo que tenham recebido as escrituras e não considerem ilícito aquilo que Alá e seus mensageiros declararam ilícito, como porco, dança, álcool, usura e o que for, sabe, tudo aquilo com que os muçulmanos são obcecados. Não seguem a verdadeira religião, ou seja, o Islã. Lutem contra eles até que paguem tributo com as próprias mãos e estejam completamente subjugados. O estudioso que estava te falando sobre 3 boas opções, sabe? Eu te dei 2 boas opções. Você não aceitou. Lute contra eles e os force a pagar jizya. Isso não tem nada a ver com isso. Fahima, não sei se ela já leu o Alcorão. Acho que ela apenas mentiu. Ou ela está usando mecanismos de defesa. Não, isso não é. Eu li pra você. Sim, eu li pra você. O que mais poderia significar? Todo estudioso, 98% dos estudiosos sunitas ou muçulmanos, e até os xiitas, concordariam com isso. Eles vão te dizer exatamente o que Núria acabou de dizer. Como eu acabei de ler pra você, eu nem expliquei pra você. Eu nem dei meu comentário sobre isso. Isso instrui os muçulmanos a irem lutar. Ataque-os. Lutem contra os judeus e cristãos. Lutem contra todo não muçulmano até que sejam derrotados. Não até que você tenha encontrado uma solução, ou um ponto em comum, ou um armistício, ou alcançado um cessar-fogo, ou um tratado. Não. Até que eles sejam subjugados e pagisierem Akstawuri Kumana. Akstawuri Kumana. não precisamos de um extremista. Umar ibn al-Khattab só decidiu ir e esfaquear aquelas 3 lindas jovens em uma festa pós-show da Taylor Swift. Depois que ele se converteu, depois que começou a ler os manuais de treinamento da Al-Qaeda... A Al-Qaeda não tem nada a ver com o Islã. Nem o ISIS, nem nenhum desses grupos extremistas. Me desculpe, eles não pertencem. Bem, pra ele você pode... Por que não dizer a eles isso? Porque eles são... Bem, eles nem vêm. E mesmo como o... inspiração, eles não dão continuidade à obra de Maomé, não. Eles, na verdade, atacam muçulmanos mais do que pessoas de fora. A maioria desses grupos está realmente atacando muçulmanos no Iraque, na Síria, no Iêmen e em todos esses lugares. Eles realmente atacam muçulmanos. Então eles estão atacando muçulmanos porque estão tentando criar e estabelecer, porque estão tentando estabelecer um califado de acordo com os desejos do Alcorão e do Islã, de acordo com os desejos de Maomé. O Islã não reconhece esses estados-nação modernos. O Islã não reconhece a democracia. É por isso que eles estão lutando contra esses muçulmanos. Então, de novo, sobre o que ela está falando, aquelas pessoas estão fazendo isso pelo Islã. E Fahima não está fazendo isso pelo Islã. Fahima é apenas uma ignorante. Eles atacam muçulmanos apenas quando acham que estão com o Ocidente, já que são fortemente anti-ocidentais e tiram inspiração disso. São pagos pelo Ocidente com frequência. Eles são pagos pelo Ocidente. Isso me soa como se você estivesse negando o terrorismo islâmico. Eles são... Estou dizendo isso. Não, você que está. Eles são... Você está negando isso, porque vai e diga isso para a filha de David Amis. É aí que você entra, no fim das contas. Elas são horríveis e não pertencem a nenhuma fé ou religião. É sim. É sim. Como? 100%? Viu a falta de responsabilidade? Digamos que você acredita que isso não é o Islã.
Ela deveria estar concentrando toda a atenção nesses chamados maus muçulmanos, nesses maus elementos que estão trazendo má reputação ao Islã. Muhammad Hijab, Sheikh Assim al-Hakim, Yassir Qadhi, todos esses pilares que têm milhões de seguidores. Ok, milhões. Ela não tem seguidores nem atenção. Não é estudiosa, não entende o Islã e colocou um pano na cabeça que nem é correto islamicamente. Mas em vez disso, estou apenas falando sobre as prioridades deles. Se ela quer proteger o Islã, no entendimento dela, se ela acredita que o Islã é melhor do que como essa grande maioria dos estudiosos muçulmanos está retratando, então ela deveria atacar essas pessoas. Mas ela não faz isso. Quem ela ataca? O Ocidente. Por isso, eles não são só irrelevantes. Não devemos sentir pena deles quando eles se envolvem nisso, porque isso vai acontecer, né? Está acontecendo uma revolução cultural agora. Vai chegar um momento em que as pessoas do Ocidente vão dizer: já tivemos o suficiente, nós te demos uma chance justa. Nós te adotamos, te acolhemos, te demos um lugar à mesa em igualdade de condições. Mas vocês violentaram nossas filhas. Vocês massacraram nosso povo. Vocês jogaram aviões contra nossos prédios. Vocês destruíram nossa economia. Vocês se tornaram um peso para a nossa assistência social, para os nossos estados de bem-estar social. Vocês realizaram ataques terroristas. Vocês cometeram crimes com faca. Simplesmente destruíram o nosso... E, claro, meu favorito, destruíram a estética do nosso país. Então, desejamos tudo de bom para vocês. Vão para onde quiserem viver, onde possam rezar nas ruas, gritar Allahu Akbar e fazer todas as coisas que vocês querem fazer. Coloquem seus sacos de lixo. Vão fazer isso em outro lugar porque já basta. Esse momento, meus amigos, vai chegar. Isso está claríssimo para mim. Não tenho dúvida de que isso vai acontecer. Vai ser adiado. O outro lado vai lutar bastante. O número deles vai diminuir ainda mais. Falo desses marxistas, esquerdistas, wokistanes. Eles vão defendê-los, mas no fim vão perder porque... o instinto de sobrevivência é o mais forte. Assim como os humanos, mesmo se você quiser se machucar, não estou dizendo que deva, mas mesmo sem perceber o que está à sua volta, ao tocar o fogo, sua mão se afasta por instinto de sobrevivência. Assim como um organismo tem instinto de sobrevivência, as sociedades também têm instintos de sobrevivência, e você pode absorver isso, pode assimilar isso. As sociedades são grandes e um pouco mais complexas que um indivíduo, porque precisamos formar uma maioria se quisermos fazer alguma coisa. Há segurança na União, há coesão na União. Então, leva tempo para as sociedades despertarem, para se unirem sob uma só bandeira. Foi preciso um movimento cultural, graças ao Tommy Robinson. Ele está fazendo isso. Acho que vai liderar a luta. Sim, nosso lado vai vencer, porque no fim você luta por sua sobrevivência e modo de vida. Isso, seja lá o que ela pensa sobre o Islã, em primeiro lugar, não é genuíno porque, como eu disse, ela deveria estar direcionando sua atenção para aqueles islamistas radicais que estão trazendo má reputação ao Islã aos olhos dos não-muçulmanos. É isso que ela deveria estar fazendo, mas ela não está fazendo isso. Então isso vai acontecer. Eles não estão ouvindo. E não deveriam mesmo. Eles estão. É o que eles dizem. Como você pode negar a experiência dos muçulmanos? Como você pode negar isso? Foi radicalizado no Oriente, porque, novamente, É uma interpretação totalmente fora de contexto. Eles não entendem sobre aprendizado e não sabem como acreditar corretamente. 90% dos muçulmanos estão errados e essa mulher está certa. Estamos aqui para viver como muçulmanos, para ter paz e coexistir. Precisamos coexistir e ter paz. sei que deveria ser assim. É isso que quero dizer. Se submeter é bobagem. Na verdade, vivemos em paz. Só que quando há crimes em todos os grupos, só o Islã é citado. Agora você nega o terrorismo. Não estou negando. Você diz que eles são falsos e não têm relação com o Islã. Não tem relação com o Islã tradicional, não. Então tem a ver com o extremismo islâmico. Extremismo. Então você admite isso, porque antes você estava dizendo que eram operações de bandeira falsa. É como se você dissesse, olha, é como olhar para partes do Talmud ou da Torá e ver coisas que estavam lá há 100 anos, mas que não se aplicam mais hoje. Eu quero que você seja honesto, Pema. Eu quero que você seja honesto, porque eu vi muitos candidatos do Partido Verde, por exemplo, que dizem isso. Como Mark Adley, o marido de Nadia Swallow, que diz acreditar que o 11 de setembro foi uma operação de bandeira falsa e que, na
na verdade, o 11 de setembro foi cometido por Israel e que o 7 de outubro foi uma operação de bandeira falsa cometida por Israel. Quero dizer, se você acredita nisso, fique à vontade para dizer, mas estou tentando entender o que você está dizendo aqui. Eu não sei quem ele é, mas não acho que essas pessoas sejam muçulmanos de verdade que estão lá pelo bem comum. Falácia do escocês, não. Não é a falácia do verdadeiro escocês. Então, quando eles gritam, e isso é um fato, sabe? É um fato quando eles gritam Allahu Akbar antes de se explodirem. Isso não tem nada a ver com o Islã. Nós não devemos matar e existem regras na lei para a guerra e coisas assim. A cruz do Alcorão sumiu. Não, Então, de novo, é uma questão de contexto. De novo, é uma questão de contexto. você acha que o Alcorão é atemporal e válido em todas as épocas? Sim, se aplica. Então pronto. Por que você disse que era, não entende? Era então, porque de novo, É um grande momento de te peguei. não é um momento de te peguei, pois é só uma interpretação do contexto. Você disse que o Alcorão ainda se aplica e realmente se aplica. Mas primeiro, o não faz Aplique agora com o certo interpretação do que isso. significa. E só você sabe disso, só você e o seu único estudioso que diz que o Islã não é um conto de fadas. Quem mora no Reino Unido, se não todos ficaremos, sabe? Realmente, É todo mundo? Então ela afirma que todos no Reino Unido são muçulmanos moderados de fachada como ela, o que claramente não é verdade. E o raciocínio dela é que se todos nós fôssemos jihadistas e terroristas e todos nós, você não teria apenas 10 ataques terroristas por ano. Você teria centenas, milhares, milhões, a 3, 4, 5 milhões de muçulmanos lá, o que eles não entendem. Nem todo muçulmano tem coragem de ser terrorista, eles têm. Uma coisa é ter simpatia por uma ideia, outra bem diferente é realmente ir e sacrificar sua vida por Alá. Então nós sabemos que vocês não são todos extremistas ou não são todos terroristas, porque vocês não querem jogar suas vidas fora. É por isso, mas vocês odeiam o Ocidente. Quantas dessas pessoas queremos ver? Isso é a Alemanha. Essas pessoas exigindo a Sharia, elas não são amigas do Ocidente. Olha para essas pessoas. Sharia pra você, Jai. Eles não são muçulmanos de fachada como Fahima, é isso que eles são. Mas o motivo pelo qual eles não estão explodindo aleatoriamente em mercados movimentados é porque ainda querem viver. Embora, sabe, eu diria que eles são covardes. Por isso tiramos sarro de pessoas como Muhammad Hijab e outros que incentivam o jihad. Perguntamos, por que você não vai para Gaza? Porque eles amam suas vidas. É por isso que nem todos vocês, ou é por isso que não tem mais gente de vocês cometendo ataques terroristas. Lógica ruim aí, Fahima. Muçulmano, é claro que estamos vivendo... Em paz, cara. Então você está acusando 2 bilhões de muçulmanos praticantes de participarem disso? Agora que eles têm uma grande porcentagem, 90 a 95% deles têm visões anti-ocidentais e pró-sharia, pró-islâmicas. Agora eles não têm, não. Nem todos eles vão se tornar terroristas, mas todos eles vão apoiá-los. Em resumo, eles dizem, olha, eu não vou te matar por profanar o Alcorão ou blasfemar, mas ele vai. Isso é literalmente o que Mehdi Hassan já disse antes. Ele falou assim, sabe, por que você desenharia caricaturas quando sabe que isso machuca muito os muçulmanos? Então, basicamente, ele está dizendo, eu não vou fazer isso. Mas o radical, um muçulmano extremista hardcore, vai. Você é completamente louca, faz parte da lista de observação do M5 Fahima. Não, mas eu realmente quero... Fahima, Saber, é ridículo dizer isso. Seu vice-líder que imagino você respeitar Armoth, e eu não respeito ninguém. Eu só reconheço as pessoas. Eu não o conheço pessoalmente. Nós não estamos lá por associação. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Seu vice-líder, assim que foi eleito para o Conselho de Birmingham, gritou na frente de todas as câmeras, Allahu Akbar. Agora isso... Assim, olha isso. Devíamos proibir isso. Ele vira vereador em Birmingham, é promovido, defende a Palestina, mas não tem relação. Depois começa a gritar Allahu Akbar. O que esses idiotas não entendem é que, graças aos seus correligionários, eles causaram um transtorno de estresse pós-traumático. Toda vez que ouvimos Allahu Akbar, a gente já pensa, opa, será que algo ruim vai acontecer agora? Será que vou perder meus membros? Eles diriam que é um canto ofensivo, mas só significa Deus é grande. Na verdade, quer dizer que o seu Deus é grande. Seu palhaço, a gente não reconhece Alá como Deus, não reconhece. Mas, de novo, essas pessoas primitivas não vão entender as regras do mundo moderno. Foi muito ofensivo para pessoas que foram vítimas de explosões causadas por islamistas gritando Allahu Akbar.
É só porque realmente aconteceu. Quero dizer, Você gosta do jeito que eu diria, ok, é uma ofensa, parece ofensivo ter isso. é como uma saudação artística. Eu nunca faria isso. Mas não é isso, não é que associaram com aquilo. Sequestraram o significado. Não quer dizer que sempre que isso é mencionado, Dizemos que não é assim. Não são os judeus que sequestraram Allah, veja. Os não muçulmanos zombam dizendo Allahu Akbar, então realmente não dá pra chamar. Tá claro que há malícia por trás disso, mas quando você diz que foi sequestrado, sequestrado por quem, hein? Você, seus compatriotas, seus correligionários. E de novo, ela não, ela... Ela representa 5% agora, talvez, se eu for realmente generoso. Ela representa 10% da população muçulmana em... 10 vezes por dia. sabe, Deus é grande. no fim das contas. Dizemos isso na nossa oração, dizemos isso na nossa oração toda vez que oramos. Ok, então você entende por que alguém como eu e por que você tem. Me desculpe. Me desculpe se isso for ofensivo para você. Mas agora eu associo Allahu Akbar ao extremismo porque eu vi isso sendo gritado. Porque você tem uma interpretação disso. Significa batata em urdu e hindi, por isso acho engraçado, desculpe. Você vai entender o porquê. Se a extrema-direita está associando, sabe? Mais ou menos. Alguns temem as bandeiras por sua ligação com a extrema-direita, o que também é inaceitável. É a mesma coisa. Sim, Com a extrema-direita falando da... bandeira de São Jorge. No fim, para ele, a extrema-direita não te ataca. Não, eles não estão. Nós não te detonamos por Fahima. Nós não vamos para Marte. Não, eles... Eu estou te detonando, vandalizando, esfaqueando suas meninas até a morte. Não, me desculpe, mesmo sabendo que elas não seriam permitidas num workshop da Taylor. Me desculpe, com licença. Recentemente, alguém foi estuprada porque acharam que ela era muçulmana. Eles conseguiram. Encontraram 2 casos suspeitos, um na Nova Zelândia. Isso aconteceu em 2018, quando um supremacista branco de extrema-direita entrou em uma mesquita em Auckland ou Christchurch e matou 25 muçulmanos. Ou um ataque terrorista terrível que nunca deveria se repetir e esse homem deveria apodrecer na prisão. Eu já disse isso, mas esse foi um incidente. Compare isso com a longa lista de ataques terroristas realizados por muçulmanos. Apenas 3 meses atrás, bem aqui na Austrália, um muçulmano matou 25 pessoas, 25 australianos, a maioria deles eram judeus. Mostrei esse vídeo pra vocês mais cedo hoje. Foi no fim de semana, já que hoje é segunda-feira. Apenas um dia atrás, um muçulmano atropelou aleatoriamente cristãos e judeus, esperando matar cristãos e judeus. E atropelou uma dúzia deles e dezenas de milhares. Algumas pessoas dizem que o número chega a 100 mil. Eu não sei se é isso mesmo. Quero dizer, de qualquer forma, os estupradores eram predominantemente muçulmanos britânico-paquistaneses. E nem todos são paquistaneses, mas principalmente dessa pequena região de Mirpuri. Os paquistaneses dessa região estão desproporcionalmente envolvidos. Em sua grande maioria, estiveram envolvidos no estupro em massa, em escala industrial de meninas britânicas. E o que ela tem pra igualar isso? Aquele lunático que estuprou uma mulher Sikh achando que ela era muçulmana. Que apodreçam todos na prisão, não me importo. Quem liga? Não queremos isso. Na verdade, odiamos essas pessoas por fazerem isso, porque toda vez que elas fazem algo assim, essas pessoas ganham um argumento. Um argumento patético, como eu acabei de te dizer. De um lado, você tem milhares de exemplos. Do outro, eles têm 1 ou 2 exemplos estranhos. Mas foi seco. Então não venha com essa besteira de que era só uma minoria. De pessoas. Quando foi o último ataque terrorista? Contra? Mas isso não é chamado de terrorismo, Essa é a diferença. é só reservado para os muçulmanos. Não, tudo bem. Quando um lunático atacou muçulmanos pela última vez? Nunca aconteceu. Esse tipo de crime ocorre em qualquer lugar do mundo. Tudo bem. E mesmo aqui só é aceito quando se trata de muçulmanos. Fala-se de terrorismo o tempo todo. Nada disso é levado em conta. Políticos do Partido Trabalhista só falam da extrema-direita. Isso é terrorismo. Isso é considerado. E aliás, Eu não nego isso. Parte disso existe. Veja o exemplo do australiano que atirou em uma mesquita em Christchurch, Nova Zelândia. Eu não nego que o terrorismo de extrema-direita existe, mas sinto que... Que esses são todos os exemplos que temos. Aquele Brent, seja qual for o nome dele. Aquele atirador da mesquita de Auckland e esse cara que estuprou uma mulher Sikh. Só isso. É só isso, pessoal. Teve alguns ataques a mesquitas na Inglaterra, vandalismo. Mas, de novo, esses dois não são nada comparados a dezenas de ataques a igrejas. 90% não, 90%. Eu li um relatório. Milhares de igrejas foram incendiadas nos últimos 10 anos, mais ou menos, no Reino Unido, Canadá, França e Alemanha.
Essas igrejas antigas estão queimando. Existem literalmente milhares delas. Quem está fazendo isso? Você está negando que o terrorismo islamista existe. Isso é algo que eu acho extremismo. Não, eu não neguei isso. Eu sinto que sou capaz de reconhecer os traços terríveis da Igreja Católica, que são: você não me entende. Não, você não entende. Mas você não está reconhecendo nenhum erro. Não. Eu não estou dizendo que não estou. Reconhecendo fora de contexto. Está fora de contexto. Esse não é o Islã que eu e muitos muçulmanos conhecemos. Não acreditamos nisso, pois não condiz com nossa fé. Portanto, não é uma negação. Bem, É isso que as fontes dizem. Lançaremos terror nos corações. Você pode me citar sobre isso? Todo o 13º é vitorioso através do terror? E também, eu citei esse hadith para você. Este é o versículo do Alcorão ao qual Núria acabou de aludir. Surat Al-Anfal. Lançaremos terror nos corações daqueles que negaram a verdade, ou seja, o Islã, pois associaram outros a Alá em sua divindade. Vocês cristãos dizem que Jesus é o Filho de Deus. Vocês associaram Jesus a Deus. Chuck. Então isso é proibido. Então Alá lançará terror em seus corações. É o que dizem. Rema não entende isso porque não tem instrução e não sabe de nada. Mas quando esses muçulmanos te dizem, quando Muhammad Hijab te diz, é isso que ele está lendo, algo para o qual ele não deu autorização ou limitação. Basta ir e lançar terror nos corações deles. O fogo é a morada deles. Quão ruim será o lugar de descanso dos injustos? Teve outro também. 8:12 dizia, mas veja este aqui. E lembre-se de quando seu Senhor inspirou os anjos. Eu certamente estou com vocês. Portanto, firmem os pés dos que creem. Lançarei terror nos corações dos que não creem, ou seja, todos nós. Então ataquem Os pescoços deles e ataquem cada ponta dos dedos. para entender melhor. Deixe-me mostrar Muhammad Hijab. Muhammad Hijab vai explicar isso para você melhor do que eu posso. Aterrorize não muçulmanos. Veja, estamos lendo o mesmo Alcorão. Muhammad Hijab não é um muçulmano místico, mas sim um muçulmano verdadeiro e honesto. Ouça-o. Deles o que você puder com força e com cavalos, para que você cause terror. Você vai aterrorizar. Você vai assustar e aterrorizar usado Alá. Os inimigos de Alá e os seus inimigos. Eu vou, subhanallah, vou colocar medo e terror no coração do inimigo. Colocarei terror nos corações dos que descreram. Terror, terror. Então golpeiem acima dos pescoços. Acerte-os acima do pescoço. É uma risada. E golpeie deles todos. Os dedos. وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ. E corte os dedos deles. Porque o dedo. Porque o dedo, por quê e por que não Pernas, pés? porque eles não podem lutar. Você incapacita de forma inteligente. Você corta a mão, tá, acabou. Então Alá está te dizendo como lutar. Olha, que gênio. Que genialidade é essa? Tá dizendo pra cortar os pescoços deles. É assim que as pessoas morrem. Antes de Alá, ninguém sabia disso. Mas olha isso. Veja o prazer com que eles te dizem isso. E aí você tem esse lunático, esse muçulmano de fachada ridículo te dizendo que eles estão errados. E a grande maioria dos britânicos não é como esses muçulmanos britânicos. Não são assim. A grande maioria, não só dos muçulmanos britânicos, mas dos muçulmanos em todo o Ocidente, são exatamente assim. Muhammad Hijab tem milhões de seguidores. Aquela mulher não, ela não tem. Ele está te mostrando os movimentos. Opa! Faça um movimento mais importante. فَضْرِبُوا مِنْهُمْ فَوْقَ كُلْ بَنَانٍ فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَقِ كُلَّ بَنَانٍ فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَقِ. Parta para um golpe fatal com um só toque. Golpe fatal com um só toque. Sim. Se você... Sim. فَإِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضْرِبُوا الرِّقَابَ. Surata Muhammad. Se você ver aqueles que... فَضْرِبُوا الرِّقَابَ. Isso continua aparecendo. Ou acerte o pescoço, ou acerte acima do pescoço. Que alguns dizem arras. Alguns dizem que você... Sabe, alguns dizem, você sabe, eles têm debatido sobre essas coisas. É isso que Núria aludiu. Lançarei terror nos corações dos que não creem. Então golpeiem os pescoços e golpeiem as pontas dos dedos. E essa muçulmana de batom nos diz, eu não sei do que eles estão falando, isso é só, esses caras são extremistas.
Não, minha querida, eles sabem do que estão falando. Você é uma tola ignorante ou está apenas sendo enganosa, fazendo taquia. Sabe do que estou falando? O que que é isso? É isso que extremistas fazem. É isso que extremistas fazem. É isso que extremistas fazem. Isso é absurdo. Você está chamando Núria de extremista. Sim, estou citando isso. Porque você é. Citar o Alcorão é extremismo. O que isso revela sobre o Alcorão? Acho que Núria mencionará isso. Certo pra mim. É isso que está sendo citado. Citar fontes islâmicas me torna uma extremista. O que isso diz sobre a sua religião? Naquela citação única caberiam centenas de interpretações, centenas de contextos diferentes. 100 maneiras. Na verdade, nenhuma. Esta aqui não tem. O único outro contexto que alguns estudiosos muçulmanos de fachada defendem, e de novo, é uma opinião minoritária, é que foi só para aquela época. Era algo restrito àquela época. Mas não, diga isso pro ISIS, diga isso pra Muhammad Hijab, diga isso pra todos, diga isso pra Irmandade Muçulmana. E pra ser justo, eu acho que eles estão certos. Eles estão certos. Esses lunáticos estão errados. Faça isso. Não sei quanto você conhece sua religião. Qual a melhor coisa que um homem pode... Pare de ser condescendente. Condescendente? No final das contas. Eu não estou sendo condescendente. O que é condescendente? Núria se abalou. Veja só. Conheça sua religião, mas o que é melhor? Um homem pode deixar de ser condescendente, certo? Não estou sendo condescendente. Está sim. Qual o maior objetivo de um homem ou a melhor forma de praticar sua religião? Morrer como mártir no Islã é lutar pela causa de Allah. O que é Aksara de Kabani? O que todas essas pessoas estão fazendo? Nós estamos em uma... O melhor entre vocês. É disso que Núria Khan está falando. Dê uma olhada nisso. Este é o Sahih Bukhari 2832. Não são iguais àqueles crentes que ficam em casa como Fahima e aqueles que se esforçam e lutam pela causa de Allah com seus bens e vidas. O capítulo 4, versículo 95 é este. Crentes que ficam em casa, exceto por incapacidade. Tem uma história muito engraçada sobre isso. Muhammad, na verdade, acrescentou essa parte porque foi assim que o versículo veio. Aqueles crentes que ficam em casa não são iguais àqueles que se esforçam no caminho de Allah com seus bens e suas vidas. Allah elevou em graus aqueles que se esforçam com seus bens, blá blá blá. Então, basicamente, aqueles que vão e lutam. Então, é muito engraçado. Então, Muhammad revelou este versículo. Estou recebendo um versículo. Espere um segundo. Estou recebendo um sinal lá de cima. E então Muhammad disse isso. Não estou brincando. Um homem cego se levantou e disse: Mas, querido Muhammad, eu estou em casa, mas sou cego. Como posso ir e lutar? Vamos lá, isso não é justo. E Muhammad pensou sobre isso. Tipo, ele tem um bom argumento. E então ele disse: Deixa eu achar isso. Olha só, é isso. Então eu vou ler isso pra você, tá? Porque isso está em Jami' at-Tirmidhi 303 e a classificação é Sahih. Então, blá, blá, blá. O profeta Muhammad disse que não são iguais entre os crentes aqueles que ficam sentados e os mujahidin na causa de Allah, ou seja, aqueles que lutam são melhores do que aqueles que ficam em casa. Então Ibn Maktum veio e ele estava me dizendo que disse: Mensageiro de Allah, por Allah, se eu fosse capaz de fazer jihad, então eu participaria da jihad. Mas sou cego, não enxergo nada. Posso esfaquear a pessoa errada. Se for para a jihad, posso matar meu próprio povo. Então, e olhe para isso, olhe para a atitude de Muhammad. Então, Allah de repente, nesse momento, Allah tinha se esquecido das pessoas com deficiência. E David Wood diz: este é o falso profeta mais óbvio da história da humanidade. Allah revelou ao seu mensageiro enquanto sua coxa tocava a minha. Sahal bin Saad, que narra a história, ainda bem que ele estava lá. Sem ele, isso não seria contado. Ele está dizendo que a coxa dele contra a minha ficou tão pesada que eu fiquei preocupado que ele fosse fraturar minha coxa. Então ele recebeu a revelação, então Allah revelou para ele, exceto aqueles que são deficientes. Então essa frase foi acrescentada depois. Olhe para isso. A menos que façam isso por causa de uma lesão incapacitante. Isso é algo assim, enfim. Isso é só uma curiosidade. Era disso que Núria estava falando. Exatamente esse é o ponto. Isso não quer dizer que você deva sair matando inocentes. Significa que, se sua casa for atacada, ou você estiver, sabe... Desse jeito. Como você ousa dizer que eu sou isso como defesa? Como você ousa? Não, como você ousa?
Porque você não consegue lidar com a verdade. Você só quer ver a sua interpretação e acha que ela se aplica a todo mundo. Caso contrário, todo mundo aqui seria um terrorista. Não, não é assim. Pessoas na lista de observação discordam de mim porque estão praticando a religião delas. Não, não, de forma diferente. Não, isso não é verdade. Não. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso absolutamente não é verdade. Há tantas pessoas vivendo neste país. Não, você está usando o contexto para a sua própria narrativa, como se fosse algo coletivo. Não é uma narrativa. Olha, a grande maioria dos estudiosos muçulmanos concorda com a narrativa de Nuria. Não é coletivo? Fale isso para quem está na lista de vigilância do terrorismo. Há várias listas de vigilância do terrorismo que apenas monitoram pessoas, sem indicar que realmente cometerão algo. Elas são vistas como ameaça de formas distintas. Eu trabalho dessa forma, tudo bem? O programa Prevent está literalmente cheio de encaminhamentos sobre terrorismo islâmico, incluindo, aliás, o ataque mais recente que vimos acontecer em Golders Green. Sim, e esse foi mais um fracasso, como Axel Ruda Cubana. Mas veja, eu acho que o mais importante hoje é que, de verdade, e eu falo isso sinceramente, eu realmente quero dizer isso, eu acho que vocês, e não é algo que eu digo levianamente, eu acho que vocês dois foram muito corajosos de ter essa conversa. Não acredito que eles terão outra troca de ideias. Nada disso. A maioria dos muçulmanos não aprova. É isso que digo. Não proibimos de forma generalizada, nem culpamos coletivamente. Eles aprovam sim. Eles realmente apoiam isso. O silêncio deles é um sinal de que eles concordam com isso. Não é assim que funciona. E, sinceramente, eu respeito vocês dois. Eu respeito. Ok, teve outra parte. Teve mais um momento em que Fahima mesma disse, acho que foi perto do final do debate, onde ela disse que representa uma minoria muito pequena de muçulmanos. Sim, isso é verdade. Ela representa uma minoria muito pequena de muçulmanos e não representa a maioria da comunidade muçulmana. E o fato de que 2 bilhões de muçulmanos não estão explodindo simultaneamente neste momento é porque eles também têm instinto de sobrevivência. Mas isso não é garantia de que eles não tenham visões islamistas que são incompatíveis com os valores ocidentais. Por isso, quando chega a hora da verdade e precisam escolher entre os dois, sempre acabam escolhendo seu próprio lado. Isso não contribui para o bem público. Por isso, chegará um momento em que muitas dessas pessoas terão que ser repatriadas. Elas precisam ser instruídas a ir viver em um país que esteja mais alinhado com seu modo de vida. Espero que não tenha sido chato. Espero que tenha aprendido algo. Normalmente não desmascaro o Islã, mas acho que precisamos fazer isso também. Enquanto eu mostro o mau comportamento dos muçulmanos, acho importante continuar alertando as pessoas sobre os perigos do Islã. Escrevi um livro há quase uma década chamado A Maldição do Islã ou The Curse of God, Why I Left Islam. Leia se tiver oportunidade, está disponível no Audible. Então você pode baixar o audiolivro. Eu me afastei disso. Hoje em dia estou mais focado em salvar o Ocidente, mas acho importante continuar expondo o Islã também. Enfim, até a próxima, Tara.